Olá, queridos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração no Conversando com Deus em Salmos. Se essas orações têm abençoado a sua vida, deixe o seu like nesse símbolo de curtida e se inscreva no nosso canal para que essa oração alcance mais pessoas. Quando você curte e comenta, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a divulgar para mais pessoas que entram no YouTube e gostam desse tipo de conteúdo. A pauta da conversa com Deus de hoje é o Salmos de número 14. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim: Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para a humanidade para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Lá estão eles, tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Hoje nós já lemos um capítulo da Bíblia que está no livro de Salmos, Salmo de número 14, e esse salmo será usado como uma pauta, como uma base para nós assim dialogarmos e conversarmos com Deus. Nós lemos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus e agora Deus ele quer ouvir a nossa voz por meio da oração. Então vamos orar? Convido você a fechar os teus olhos e orar comigo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença com temor e confiança, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pela cruz. Tu és o Deus que reina acima dos céus, o Deus santo, justo e verdadeiro, aquele que vê todas as coisas e diante de quem nada está oculto. Pai, nós oramos à luz do Salmo 14 e reconhecemos que a Tua palavra é viva, ela atravessa os séculos e descreve com precisão o coração do homem. O salmista declara, meu Deus, no verso 1, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Senhor, nós vemos isso em nossa geração, não apenas com palavras, mas com atitudes, com escolhas, com estilo de vida. Muitos vivem como se Tu não existisses, como se não houvesse julgamento, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse consequência. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, o texto diz que os homens se corromperam e praticaram abominações, e que não há quem faça o bem. E nós reconhecemos, meu Deus, que o pecado contaminou o mundo, corrompeu a mente, corrompeu os desejos, corrompeu as intenções. Por isso nós pedimos, purifica a tua igreja, santifica o teu povo, dai-nos um coração reto diante de ti. Pai, nós sabemos que o mundo se acha sábio, mas a tua palavra diz que há tolice em negar o Deus vivo. Então nós intercedemos pelos ateus, pelos zombadores, pelos que riem do Evangelho, pelos que desprezam a cruz, pelos que dizem que a Bíblia é mito e que Jesus é apenas uma história. Senhor, abre os olhos deles, em nome de Jesus. Quebra o orgulho, remove a cegueira espiritual, revela a tua glória, traz arrependimento genuíno para os corações.
Pai, o Salmo diz que o Senhor olha dos céus para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Isso está registrado no verso 2. Senhor, olha para esta geração e levanta buscadores, levanta homens e mulheres que tenham sede de Ti, levanta jovens que amem a verdade mais do que o pecado, levanta famílias que temam ao Senhor. Pai, nós intercedemos por aqueles que estão vivendo afastados. Sim, Senhor, por pessoas que já foram crentes, que já oraram, já choraram na tua presença, mas hoje estão frias, distantes, indiferentes. Senhor, traz de volta os desviados, restaura os que se perderam, que a tua graça alcance aqueles que ainda têm fôlego e fôlego de vida. Pai amado, o Salmo declara no verso 3: todos se desviaram, juntamente se corromperam. E nós reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo não há esperança para o homem. Por isso nós clamamos: envia avivamento, envia quebrantamento, envia temor do Senhor, envia arrependimento sobre esta nação. Em nome de Jesus Cristo, visita as igrejas, purifica os púlpitos, restaura o evangelho puro e genuíno. Livra-nos de um cristianismo superficial, livra-nos de uma fé de aparência, livra-nos de um povo que tem Bíblia na mão, mas não tem santidade no coração. Pai, o Salmo diz que os ímpios eles devoram o povo de Deus como quem come pão e não invocam o nome do Senhor, conforme o verso 4. Senhor, nós intercedemos pelos cristãos perseguidos, pelos irmãos que sofrem zombaria por causa da fé que eles professam, pelos que são humilhados no trabalho, na escola, na universidade, em casa, pelos parentes ainda não crentes, pelos que perderam ou perdem oportunidades por se recusarem a negociar os seus princípios e valores. Pai amado, sustenta os teus servos. Nós intercedemos pelos missionários em campos difíceis, pelos que pregam o evangelho em regiões hostis, pelos que enfrentam ameaças e perigos, pelos que não têm apoio, mas continuam firmes por amor a Cristo. Senhor, fortalece-os com o poder do alto. Pai amado, nós oramos também pelos oprimidos e pelos necessitados. O Salmo ele menciona que o ímpio envergonha os planos dos humildes, mas o Senhor é refúgio para eles, conforme está registrado no verso 6. Então, nós clamamos por aqueles que vivem humilhação diária. Oramos pelos desempregados, pelos endividados, pelos que não têm pão na mesa, pelos que vivem em casas simples e enfrentam desprezo, pelos que não têm voz na sociedade, pelos que são ignorados, esquecidos e invisíveis. Senhor, sê refúgio para os humildes. Nós oramos também pelos que sofrem injustiça, pelos que foram enganados em negócios, pelos que foram explorados no trabalho, pelos que sofrem com patrões opressores, pelos que vivem em ambientes dominados pelo crime, pelos que têm medo de sair na rua, medo de voltar para casa. Ó Deus, inclina os teus ouvidos e escute a nossa oração. Livra os teus filhos da violência, quebra o poder da criminalidade, derrama paz sobre as cidades. Senhor, nós intercedemos por famílias destruídas, sim, pelos lares onde não há diálogo, pelos casamentos em crise, pelos filhos que cresceram sem pai presente, pelas mães sobrecarregadas, pelos idosos abandonados. Ó Senhor, restaura famílias e traz cura emocional. Pai, em nome de Jesus nós oramos por essa geração que chama o mal de bem e o bem de mal, por essa geração que celebra a imoralidade, que aplaude a perversão, que despreza a santidade. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação e traz arrependimento em nome de Jesus, porque sem arrependimento ninguém verá o reino de Deus, sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Pai, nós queremos ser, não queremos ser apenas
religiosos, nós queremos ser verdadeiros, queremos ser luz, queremos ser sal, queremos viver em santidade, em temor, em obediência à tua palavra. E como o salmista ele termina dizendo no verso 7, tomara que de Sião viesse já a salvação de Israel. Senhor, nós também clamamos, envia salvação. Salva o Brasil, salve as famílias, salva os jovens, salva os que estão no vício, salva os que estão na prostituição, salva os que estão presos na criminalidade, salva os que estão na mentira, salva os que estão presos em religiões mortas, salva os que estão com o coração endurecido. Pai, traz libertação e restauração para o teu povo. E que haja alegria verdadeira, como diz o texto no verso 7. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Senhor, restaura a tua igreja, restaura a tua obra, restaura o povo que carrega o teu nome e faz a alegria do Senhor voltar ao nosso meio. Recebe essa oração, meu Pai. Derrama misericórdia sobre nós, derrama santidade sobre nós e manifesta a tua glória nesta geração. Oramos assim confiados em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Esta foi a oração de hoje, a oração baseada no Salmo de número 14, dos versos 1 até o verso 7. Que Deus abençoe o seu sábado, que Deus abençoe esse dia. E como diz o salmista, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique na paz.